Olá a todos! Hoje vamos desvendar as vidas ocultas e difíceis de várias mulheres escravizadas da história americana. Desde a América colonial até a Guerra Civil, suas histórias revelam uma realidade sombria de sobrevivência, exploração e relatos que foram enterrados ou quase esquecidos. Então, junte-se a mim enquanto exploramos tudo isso e muito mais. Antes de iniciar o vídeo, quero agradecer imensamente aos membros do canal que tiveram acesso antecipado a este vídeo. Se você quiser ter acesso antecipado ou outros benefícios, como enquetes, postagens e vídeos exclusivos para membros, não deixe de conferir e se juntar se tiver interesse. De qualquer forma, mais uma vez obrigado a todos os membros e espero que todos aproveitem o vídeo. Obrigado! Nascida na escravidão na Nova York colonial, Elizabeth Freeman nunca deveria deixar uma marca na história. Pobre, analfabeta e escravizada, ela era ignorada por homens que exigiam liberdade para si mesmos enquanto a negavam para ela. E ainda assim, ela fez o impensável. Ela processou seu chamado mestre por sua liberdade. Mas como uma mulher que não sabia ler nem escrever poderia vencer um caso desses? E como a luta dela abalou as fundações de uma nova nação? Elizabeth Freeman, mais tarde conhecida como Mom Bet, nasceu na escravidão em meados da década de 1740, possivelmente na primavera de 1744. O local exato de seu nascimento é incerto, embora alguns sugiram que foi no estado de Nova York, onde ela cresceu na fazenda de Peter Hogebom em Claverack, no que hoje é o Condado de Columbia. Hogebom, como seu sobrenome sugere, era membro de uma família holandesa que veio residir nesta parte da América em meados do século XVII, quando Nova York era conhecida como Nova Amsterdã e era uma colônia holandesa. Em seus primeiros anos, ela era conhecida como Bet, que quase certamente era uma abreviação de Elizabeth. Com base no que sabemos sobre a fazenda Hogebom, ela cresceu em uma casa onde muitos eram escravizados. Entre eles estava sua irmã Lizzie. Como era comum entre pessoas escravizadas no século XVIII, a identidade dos pais dela é desconhecida e não se sabe se permaneceram na mesma propriedade. Infelizmente, Beth nunca aprendeu a ler ou escrever, e os primeiros anos de sua vida permaneceram envoltos em silêncio, já que ela não deixou nenhum registro escrito. Em vez disso, o que sabemos da história dela só surge mais tarde, depois que ela se impôs ao olhar público e capturou a atenção de todo um estado, através de uma batalha judicial ousada e sem precedentes, e como veremos em breve, essa batalha mudaria tudo. No início da década de 1750, a filha de Peter Hogebom, Hannah, casou-se com o coronel João Ashley, uma figura proeminente na cidade de Sheffield, em Massachusetts. Beth foi enviada para viver com Hannah como escrava doméstica em Sheffield, provavelmente com apenas 7 ou 8 anos. Felizmente, ainda podemos ver o mundo em que ela viveu por quase 3 décadas, porque a casa do coronel João Ashley, construída em 1735, ainda está de pé hoje e agora é um museu. Como uma casa de 2 andares e meio, possui muitos cômodos e seria vista como uma casa de campo grande para os padrões do século XVIII. A vida de Beth aqui seria focada em manter a casa limpa, lavar roupas e fazer trabalhos manuais árduos, que tomavam muito mais tempo antes de máquinas como lavadoras, secadoras e aspiradores. Na casa dos Ashley, Beth logo se estabeleceu como uma mulher que não se deixava intimidar por seus escravizadores. Relatos posteriores descrevem Hannah Ashley como severa, e uma história famosa afirma que ela pegou uma pá aquecida para bater na irmã de Beth, Lizzie. Lizzie também foi enviada para a casa dos Ashley, mas antes que Hannah a atingisse, Beth interveio e bloqueou os golpes. Hannah causou um ferimento profundo em Beth, que deixou uma cicatriz considerável, mas em vez de escondê-la, Beth passou a exibi-la abertamente como uma forma de mostrar aos visitantes da casa que Dona Ashley era cruel com seus escravizados. Durante esses anos, Beth também se tornou mãe. A identidade do pai de seu filho permanece incerta, mas a tradição diz que ele partiu para servir na Guerra Revolucionária Americana e nunca voltou. Enquanto os homens marchavam para lutar pela liberdade, Beth seguia em cativeiro, criando uma criança num mundo que lhe negava até o direito básico à liberdade. Mas em Sheffield, estavam sendo escritas palavras que em breve tornariam impossível ignorar essa contradição.
Elizabeth presenciou grandes mudanças na América do Norte enquanto morava com os Ashley. Enquanto crescia aqui, ela provavelmente ouvia conversas constantes sobre a longa guerra contra os franceses, que assolou a América do Norte de 1754 a 1763. Esse conflito terminou com os britânicos tomando o controle do que era chamado de Nova França, território que hoje conhecemos como Canadá, enquanto Massachusetts continuou sob domínio britânico. Ela também teria ouvido a indignação de João Ashley e dos convidados em sua casa, reclamando dos impostos cada vez mais altos da coroa britânica sobre Massachusetts e as outras 12 colônias, de New Hampshire à Geórgia. Em janeiro de 1773, perto dos 30 anos, ela provavelmente viu um grande grupo de proprietários de terras de Massachusetts reunir-se na Casa Ashley, em Sheffield, para redigir a famosa Declaração de Sheffield. Ela protestava contra uma tirania britânica crescente nas colônias e afirmava, abre aspas, a humanidade em estado de natureza é igual, livre e independente uns dos outros, e tem direito ao desfrute ininterrupto de suas vidas, sua liberdade e propriedade. Thomas Jefferson parafraseou essas palavras ao escrever a Declaração de Independência 3 anos depois. Em um desenvolvimento significativo, parece que Theodore Sedgwick, um jovem advogado, redigiu a maior parte da Declaração de Sheffield durante a reunião na Casa Ashley. Ele aparecerá novamente na história de Elizabeth em breve. Para Beth, se ela ouviu algo sobre a Declaração de Sheffield que foi redigida na Casa Ashley em janeiro de 1773, ela não poderia ter deixado de perceber a ironia. Homens que afirmavam que todos tinham direito à liberdade e aos direitos naturais escreveram essas frases grandiosas enquanto a mantinham acorrentada sob o mesmo teto. A linguagem da liberdade ecoava pelos corredores, mas não a incluía. Ainda não. Nos anos seguintes, ela testaria se aquelas palavras realmente tinham significado. A Declaração de Sheffield foi um acontecimento importante no período que antecedeu a Guerra Revolucionária Americana. A festa do chá de Boston aconteceu do outro lado de Massachusetts, em dezembro de 1773. Isso foi seguido por uma situação política que se deteriorava, levando ao início da guerra na primavera de 1775. O Segundo Congresso Continental emitiu a Declaração de Independência de Jefferson na Filadélfia, no verão de 1776, e uma guerra amarga se seguiu com a Grã-Bretanha, que foi vencida em 1781, e terminou com a Grã-Bretanha reconhecendo a independência dos Estados Unidos da América em 1783. Como parte da criação de um novo Estado federal, Massachusetts elaborou sua própria Constituição Estadual em 1780. Nela foi incluída a seguinte passagem, que ecoava tanto a Declaração de Sheffield quanto a Declaração de Independência. Todos os homens nascem livres e iguais e possuem certos direitos naturais, essenciais e inalienáveis, entre os quais podem ser considerados o direito de usufruir e proteger suas vidas e liberdades, o direito de adquirir, possuir e proteger propriedades e, por fim, o de buscar e obter sua segurança e felicidade. Tudo isso levou a um acerto de contas. Elizabeth transformaria essas promessas em arma, enfrentando seu escravizador e exigindo a liberdade negada por toda a vida. Em 1781, ciente da redação da Constituição de Massachusetts, Beth buscou pedir sua liberdade com base na ideia de que a Constituição essencialmente proibia a escravidão no Estado. De acordo com um relato posterior, ela disse a Theodore Sedgwick, o advogado que havia redigido a Declaração de Sheffield em 1773, eu ouvi aquele papel ser lido ontem, que diz que todos os homens são criados iguais e que todo homem tem direito à liberdade. Não sou burro, a lei não vai me dar liberdade. O legado de Theodore Sedgwick no movimento abolicionista é misto, mas ele acreditava que a escravidão era incompatível com a nova Constituição de Massachusetts e aceitou o caso. Logo, ele apresentou a papelada em nome de Beth e de Brom, outro homem escravizado na casa da família Ashley, supostamente incluído para fortalecer o caso, pois mulheres tinham direitos legais limitados na época. Assim, em 1871, Brom e Beth contra Ashley foi iniciado como um processo judicial na esperança de obter a liberdade deles.
Isso impactaria bastante a legislação de Massachusetts. Os procedimentos de Brown e Beth contra Ashley começaram no Tribunal de Pleas Comuns do Condado, na cidade de Great Barrington, em agosto de 1781. O coadvogado de Sedgwick foi Tappan Reeve, fundador da Escola de Direito de Litchfield, uma das primeiras dos Estados Unidos. Juntos, eram vistos como dois dos advogados mais formidáveis de Massachusetts. Eles argumentaram que a redação da nova Constituição do Estado de Massachusetts tornava a instituição da escravidão ilegal no Estado e que Brown e Beth tinham que ser libertados. John Ashley respondeu que os dois não eram escravos, mas sim empregados domésticos sem outro lugar para ir, um argumento comum em casos desse tipo no final do século XVIII. O tribunal decidiu a favor de Brown e Beth, ordenando que Ashley os libertasse da escravidão e pagasse indenização pelos anos de trabalho gratuito. E assim Beth fez o impensável. Ela venceu. Naquele momento, ela se tornou a primeira mulher afro-americana a garantir sua liberdade sob a Constituição de Massachusetts, transformando sua promessa de igualdade em uma realidade viva e inegável. Após conquistar liberdade com Brown, receberam propostas de trabalho remunerado na casa Ashley. Essa situação era comum entre escravizados libertos na América no fim do século XVIII e início do XIX. Muitos apenas trocaram a escravidão por empregos domésticos com baixos salários. No entanto, Beth recusou a oferta e, em vez disso, foi trabalhar para Theodore Sedgwick. Ela passaria mais de um quarto de século na casa dos Sedgwick e se tornou um membro próximo da família, atuando como babá dos filhos de Theodore e sua esposa Pamela. Foi nessa época que o nome Moonbeth ficou associado a ela. Após conquistar sua liberdade no processo judicial de 1781, ela adotou o sobrenome Freeman, passando a ser conhecida para sempre como Elizabeth Freeman. O uso do nome Moonbeth pelas crianças Sedgwick mostra claramente o quanto ela se tornou parte integrante da família. Isso vem de Catarina Sedgwick, filha de Teodoro, que depois se tornou uma autora conhecida. Recebemos relatos mais detalhados sobre a vida de Moonbeth. Em 1853, quando já era uma senhora idosa, Catarina escreveu um livro intitulado Escravidão na Nova Inglaterra, que foi publicado na Bentley's Miscellany. Apresentava a escravidão em Massachusetts e outros estados do norte de maneira branda. É uma fonte valiosa sobre a vida de Beth e sua conquista da liberdade. Enquanto Beth iniciava uma nova vida livre, a lei de Massachusetts era impactada por suas ações na casa dos Sedgwick. O caso dela, movido junto com Brown em 1781, foi um dos vários processos do início da década de 1780, argumentando que a escravidão havia se tornado ilegal sob a nova Constituição de Massachusetts de 1780. Os outros foram 3 processos judiciais separados, conhecidos coletivamente como os casos de Cock-Walker, embora todos envolvessem a mesma pessoa, um homem escravizado chamado Cock ou Cock-Walker. Como resultado, ficou claro, até mesmo para aqueles que ainda esperavam preservar a escravidão em Massachusetts, que a instituição estava vivendo com o tempo contado. Em 1783, apenas 2 anos após a vitória de Elizabeth, a Suprema Corte Judicial de Massachusetts declarou a escravidão incompatível com a Constituição do Estado. E quando o primeiro censo federal foi realizado em 1790, não havia uma única pessoa escravizada registrada em Massachusetts. Assim, Massachusetts foi uma das primeiras regiões dos Estados Unidos a virar estado livre. Seguindo a República de Vermont, que como um estado independente em 1777 aboliu a escravidão em sua fundação, e a Pensilvânia, que aboliu a escravidão em 1780, por outro lado, levaria até o século XIX para que alguns estados do norte, como Nova York, abolissem a escravidão. Assim, com sua vitória, Elizabeth Freeman ajudou a mudar o rumo da história, transformando Massachusetts em um dos únicos lugares nos Estados Unidos onde a escravidão foi extinta no século XVIII. Durante os anos em que Elizabeth trabalhou na casa Sedgwick, ela teve uma segunda profissão como curandeira local, enfermeira e parteira, e no início do século XIX, ela acabou conseguindo dinheiro suficiente para comprar sua própria casa.
Nessa época, as crianças Sedgwick já eram grandes e não precisavam mais de babá. Ela se aposentou e foi morar em sua casa em Cherry Hill, em Stockbridge. Sua filha, que nessa época já tinha seus próprios filhos, morava perto, e Beth passaria seus últimos anos próxima dos netos e até mesmo dos bisnetos. Ela viveu uma longa vida, falecendo em Stockbridge em dezembro de 1829. Como não sabemos sua data de nascimento exata, não podemos afirmar quantos anos ela tinha, mas faleceu com cerca de 85 anos e viveu mais tempo livre do que como escrava. Refletindo sobre o que a liberdade significava para ela, ela declarou certa vez: a qualquer momento enquanto eu era escrava, se 1 minuto de liberdade tivesse me sido oferecido e me dissessem que eu teria que morrer ao final desse minuto, eu teria aceitado. Só para passar 1 minuto na terra de Deus como mulher livre, eu faria isso. Ela foi sepultada no jazigo da família Sedgwick em Stockbridge, Massachusetts, sendo a única não pertencente à família enterrada ali, o que mostra o espaço que conquistou na casa que ajudou a garantir sua liberdade. A família marcou seu túmulo com uma inscrição que dizia: Elizabeth Freeman, também conhecida pelo nome de Mom Beth, faleceu em 28 de dezembro de 1829. Sua idade presumida era de 85 anos. Ela nasceu escravizada e permaneceu escravizada por quase 30 anos. Ela não sabia ler nem escrever, mas em seu próprio meio não tinha superior ou igual. Ela não desperdiçava tempo nem bens. Ela nunca violou uma confiança, nem deixou de cumprir um dever. Em qualquer provação doméstica, ela era a ajudante mais eficiente e a amiga mais carinhosa. Boa mãe, adeus. Por volta do ano de 1812, uma das noras de Teodoro, Susanna Ridley Sedgwick, pintou uma delicada miniatura em aquarela sobre marfim de Beth, quando ela tinha cerca de 70 anos. Atualmente preservada pela Sociedade Histórica de Massachusetts, é vista como o único retrato conhecido dela. Nos 2 séculos após sua morte, sua história tornou-se central para a abolição nos Estados Unidos, lembrando que a liberdade foi conquistada por quem teve coragem de exigi-la, não apenas garantida por lei. Em agosto de 2022, a Sociedade Histórica de Sheffield inaugurou uma estátua em sua homenagem, reconhecendo seu papel na longa caminhada rumo à liberdade. Elizabeth Freeman, muitas vezes chamada de Rosa Parks de sua época, não só conquistou sua liberdade, como também impulsionou um movimento que mudaria a nação. Julia Shinn, nascida na escravidão e enfrentando dificuldades, trabalhou desde a infância como os demais escravizados. Mas sua vida mudou quando foi enviada para a fazenda de Richard Mentor Johnson, um político em ascensão e futuro vice-presidente dos Estados Unidos. Johnson logo tomou Julia como sua concubina, iniciando um relacionamento que era incomum, controverso e profundamente complexo. Ela ajudava a administrar sua casa e criou os filhos deles, mas ele nunca lhe concedeu a liberdade. Então, por que ele a manteve escravizada? E por que ela quase foi apagada da história? Tentar descobrir quem foi Julia Shinn, especialmente os detalhes de seus primeiros anos, não é uma tarefa fácil. No final do século XVIII, os registros demográficos eram imprecisos, principalmente sobre pessoas nascidas na escravidão. Por exemplo, sabemos que Julia Shinn nasceu na década de 1790, mas nem mesmo seu principal biógrafo conseguiu determinar o ano exato, apenas restringiu o período para algum momento entre 1790 e 1797. Essa é a precisão máxima que se pode alcançar com as evidências disponíveis. Um conjunto de fontes afirma que ela nasceu em 1790. Outras fontes afirmam que ela tinha cerca de 15 ou 16 anos em 1812, o que significa que ela nasceu por volta de 1796 ou 1797. Da mesma forma, não há muitos detalhes sobre os pais ou a origem dela. A mãe dela era uma escravizada chamada Henrietta. Acredita-se que o pai dela era um homem branco livre, cujo sobrenome ela recebeu, já que havia uma família de colonos proeminente nessa região do Kentucky, chamada Shinn. No entanto, é mais fácil identificar quem eram os escravizadores de Julia. Ela nasceu na plantação de Robert Suggs Johnson e sua esposa Jemima, na região de Bluegrass, no Kentucky, que na época ficava na fronteira oeste dos Estados Unidos da América.
Os Johnsons mudaram-se para o Kentucky como alguns dos primeiros colonizadores euro-americanos na década de 1770. Roberto trabalhava como agrimensor e avaliador de terras, ajudando a mapear a futura colonização do Kentucky. Eles tiveram muitos filhos, mas foi o quinto filho deles, Richard Mentor Johnson, nascido lá em 1870, que seria crucial para essa história. Na época do seu nascimento, a escravidão era vista por muitos americanos brancos não como uma crise moral, mas como uma instituição comum e até necessária, entrelaçada com a expansão da fronteira oeste, como veremos em breve. O Kentucky foi colonizado por pessoas que se deslocavam para o oeste a partir da Virgínia desde a década de 1760 e foi admitido como o 15º estado da União em 1792. A posse de escravos era legal aqui e ainda não havia começado a intensa disputa política sobre a escravidão nos novos estados que surgiria a partir de 1810. Apesar de sua posição como um estado agrícola escravista com uma economia baseada em plantações, o Kentucky também rapidamente se tornou o lar da maior população negra livre de qualquer estado dos Estados Unidos. Isso acontecia porque escravos que haviam conquistado sua liberdade em lugares como Virgínia eram frequentemente os primeiros a se mudar para o oeste para adquirir sua própria pequena fazenda ou viver longe de onde haviam sido escravizados. Além disso, ainda havia uma grande população indígena aqui na época de Júlia, tribos como os Creek e os Choctaw. Isso criou um estado onde as regras sociais sobre como os colonos brancos, os negros e os nativos interagiam eram diferentes das de outros estados, e essa mistura racial moldaria a vida de Júlia. Apesar de Júlia ter nascido de uma mulher escravizada, ela não era totalmente descendente de africanos do oeste. No entanto, os detalhes completos sobre a etnia dela são motivo de controvérsia. A maioria dos estudos afirma com confiança que ela era octarona. Esse é um termo frequentemente usado hoje para se referir a pessoas que têm apenas 1/8 de ascendência africana, enquanto 7/8 são de ascendência europeia ou americana branca. Embora haja alguns casos em que isso ocorreu na história dos Estados Unidos antes da Guerra Civil, era extremamente raro. Na verdade, esse não era o caso de Júlia. Apesar de dizerem que sua pele era mais clara que a de outros escravizados, Júlia provavelmente era, no máximo, uma quadrarona, com pelo menos 1/4 de ascendência africana. Não sabemos ao certo como Júlia era fisicamente. Câmeras ainda não estavam disponíveis antes da morte de Júlia, e os desenhos dela do século XIX podem não ser totalmente precisos. Apesar de Júlia ser de ascendência europeia ou americana branca, foi tratada como qualquer outra criança escravizada. A mãe dela, Henriqueta, recebia comida para si e para seus filhos, mas era muito pouca para o trabalho exaustivo que esperavam que eles realizassem. Eles sobreviviam cultivando feijão, repolho e batatas na horta dos escravizados, mas, como muitos, viviam com falta crônica de proteína e estavam sempre desnutridos. Os primeiros anos de Júlia foram marcados por dificuldades e privações, mas, à medida que ela crescia e entrava na adolescência, sua vida tomaria um rumo que ligaria seu destino diretamente à poderosa família Johnson, de maneiras que poucos poderiam imaginar. A adolescência não tornou a vida de Júlia mais fácil. Nessa época, Júlia foi separada de sua mãe e de sua irmã e enviada para viver na casa de Ricardo Mentor, o filho mais novo dos Johnson. Johnson tinha cerca de 30 anos e já era uma figura ambiciosa e em ascensão na política de Kentucky. Ele havia estabelecido sua própria residência na fazenda Blue Spring, uma propriedade considerável onde vivia de forma independente. Johnson era solteiro e, na verdade, ele nunca se casaria no sentido tradicional. De acordo com relatos posteriores, quando tinha cerca de 16 anos, Johnson pediu uma jovem em casamento, mas sua mãe desaprovou fortemente o relacionamento e o pressionou a terminar. Algumas histórias afirmam que o incidente deixou uma marca duradoura nele e que Johnson jurou nunca mais deixar que sua mãe ou qualquer outra pessoa ditasse sua vida pessoal. Se esse juramento foi realmente feito ou não, a decisão influenciou o arranjo doméstico incomum que logo surgiria na fazenda Blue Spring. Bem, quando Júlia foi enviada para lá, ela rapidamente se tornou sua concubina. Hesito em usar um termo como eles começaram um relacionamento ou algo assim aqui,
porque claramente esse não foi um arranjo consensual para Julia no início, embora a natureza do relacionamento deles tenha se tornado mais complicada com o tempo. Além disso, a idade exata de Julia na época em que tudo isso aconteceu não está clara. Se ela nasceu por volta de 1796 ou 1797, ela tinha apenas cerca de 14 anos quando foi enviada para morar com Richard. Se ela nasceu alguns anos antes, por volta de 1790, ela já estava entrando na casa dos 20 anos. Sabe-se de forma concreta que ela teve uma filha chamada Imogen em 1812. Uma segunda filha chamada Adeline veio logo em seguida. Há poucas dúvidas de que Richard era o pai das duas meninas. O relacionamento dele com Julia já era complexo naquela época. Ela seguia sendo escrava, mas há indícios de que ele a chamava de esposa e apresentava Imogen e Adeline como filhas aos visitantes da fazenda Blue Spring. Também tinham o sobrenome Johnson. Ele acabou providenciando terras para elas, enquanto a maioria dos historiadores considera que Richard e Julia mantiveram uma união estável não oficial, fora das normas legais habituais. Richard Mentor Johnson é conhecido principalmente hoje por ter servido como vice-presidente dos Estados Unidos entre 1837 e 1841, quando Martin Van Buren era o presidente. Mas sua carreira política se estendeu por 46 anos. Ele foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Representantes de Kentucky em 1804. 3 anos depois, ele foi a Washington Corrente Contínua, representar Kentucky na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Ele ocupou esse cargo até 1819, quando conseguiu vencer uma eleição como senador dos Estados Unidos por Kentucky, seguido por 8 anos de volta à Câmara a partir de 1829, e então seu período como vice-presidente. Embora Julia não tenha visto Johnson se tornar vice-presidente, a carreira política dele influenciou sua trajetória de vida. Como ele nunca se casou com uma mulher branca nem teve uma família convencional para o início do século XIX, enquanto passava cerca de 6 meses por ano em Washington Corrente Contínua, ela administrava a fazenda Blue Spring, no Kentucky. Era uma fazenda de plantação com muitos escravizados. Julia gerenciava tudo, negociava com compradores de seus produtos e adquiria suprimentos para casa e fazenda. Ela também organizava eventos sociais, muitos realizados quando Ricardo retornava de Washington para Kentucky e encontrava políticos e empresários locais. Diziam que Julia tocava piano muito bem e ajudava a criar o ambiente refinado esperado nesses encontros. Quando Johnson ia todo ano para Washington seguir sua carreira política, deixava Julia responsável pelo dinheiro que retirava antes de viajar, mostrando confiança rara em uma mulher escravizada na época. Um elemento marcante do trabalho de Julia como administradora da fazenda Blue Spring foi a criação da Academia Choctaws na fazenda. Era uma escola interna construída na fazenda para meninos nativos americanos. Ela funcionou por cerca de uma década sob a administração de Julia. De certa forma, isso foi uma extensão do trabalho de Julia ao educar suas próprias filhas. Ela contratou um ministro e pregador local, Thomas Henderson, para educar Imogen e Adeline, e depois, Henderson também começou a dar aulas na escola. A Academia Choctaw ainda está parcialmente de pé até hoje. Na fazenda Blue Spring, em Kentucky, o esqueleto do prédio ainda está de pé num campo, mesmo com arbustos e árvores invadindo as paredes e o telhado praticamente desabado, após mais de um século de abandono. Mesmo assim, quem vive nessa região de Kentucky ainda pode ver e conhecer um pouco da história de vida de Julia Tim. Apesar de tudo isso sugerir uma relação quase igual entre Julia e Ricardo nos anos 1820, era muito mais complexo do que parece à primeira vista. Por exemplo, a comunidade local em Kentucky tolerava a união em comum entre seu congressista e sua esposa, entre aspas, mas claramente faziam críticas a eles pelas costas. Além disso, o relacionamento deles era profundamente incomum e moldado pelas leis das barreiras raciais da época. Em 1815, após a morte de seu pai, Johnson tornou-se o proprietário legal de Julia, mas ele não a libertou. Ela continuou legalmente escravizada, mesmo com ele reconhecendo e criando as filhas como suas. Historiadores sugeriram que Johnson pode ter evitado libertar Julia
porque a emancipação poderia ter enfraquecido o que um estudioso descreveu como os laços que aprendiam a ele. Além disso, segundo a lei da época, o casamento interracial era proibido em Kentucky, então, mesmo que ele libertasse Julia, eles não poderiam se casar legalmente de qualquer forma. No entanto, Julia tinha influência dentro da casa. Ela trouxe seu irmão Daniel e família para a fazenda Blue Spring, onde viveram em condições um pouco melhores por anos. Em 1821, eles foram vendidos, provavelmente porque Johnson enfrentava mais pressões financeiras enquanto mantinha sua carreira política. Também há evidências de que Julia às vezes achava difícil manter a disciplina na plantação, devido ao seu status de mulher escravizada. Cartas de Johnson mostram que ele instruía seus funcionários brancos a obedecer à autoridade dela, mas historiadores observam que alguns trabalhadores escravizados do campo ignoravam suas ordens, e homens vizinhos não estavam dispostos a intervir quando ela buscava ajuda deles para puni-los. No verão de 1833, Julia adoeceu gravemente de cólera, que se espalhou pelo meio oeste americano. A cólera era conhecida como a Morte Azul no século XIX, pois veio em grandes ondas pela Europa e depois pelas Américas entre as décadas de 1810 e de 1890, matando milhões de pessoas. Isso incluiu um surto de cólera na Academia Choctaw, e muitos alunos ficaram doentes. Durante semanas, Julia cuidou das crianças até que melhorassem, mas acabou pegando a doença. Ela faleceu como resultado e foi uma das muitas vítimas na década de 1830, que foi o período mais mortal para a doença. Não sabemos ao certo a idade dela ao morrer. Ela estava ou no início dos seus 40 anos ou no final dos 30. O local de seu sepultamento também é desconhecido. Após a morte de Julia, Ricardo teria ficado profundamente abalado. Nos anos que se seguiram, ele iniciou um relacionamento com outra mulher escravizada na fazenda. Quando ela o deixou por outro homem, Johnson a capturou e vendeu em leilão. Posteriormente, ele iniciou um relacionamento semelhante com a irmã dela, que também era escravizada. A história de Julia ficou esquecida por décadas. Na verdade, isso deveria ser chamado de encobrimento. Na eleição presidencial de 1836, houve intensa publicidade negativa sobre a vida privada de Richard e seu relacionamento escandaloso com uma mulher escravizada. Por exemplo, panfletos circularam atacando Ricardo Mentor Johnson por causa de seu relacionamento com Julia Shinn e suas duas filhas. Em uma charge de 1836, Johnson é mostrado ao lado de suas duas filhas, sendo que uma delas segura um retrato de Shinn. O artista escureceu de propósito o tom de pele de Shinn e das meninas para aumentar o estigma racial e ridicularizá-lo publicamente. Ainda assim, apesar da controvérsia em torno de sua vida pessoal, Richard Mentor Johnson foi eleito vice-presidente na chapa de Martin Van Buren. Em 1850, Johnson ainda trabalhava na política, mas naquela época sua saúde física e mental já estava em declínio. Ele morreu de um derrame em 19 de novembro, aos 70 anos de idade. Ele foi enterrado no cemitério de Frankfort, em Frankfurt. Suas filhas com Julia haviam recebido fazendas substanciais como dotes e se casaram com homens brancos, mas não receberiam nada de seu testamento. Após sua morte, dois de seus irmãos que ainda estavam vivos na época, John e Henry Johnson, aparentemente destruíram os papéis e outros registros de Richard. Provavelmente havia dois motivos aqui. Primeiro, eles queriam apagar toda a lembrança do polêmico relacionamento de Richard e das duas filhas que teve com Julia. Em segundo lugar, apesar de não ser muito rico ao morrer, Richard deixou um patrimônio suficiente para que seus dois irmãos quisessem adquiri-lo, em vez de deixá-lo para Imogen, ainda viva em 1850. Eles encontraram um juiz disposto a ajudá-los a garantir que a filha mestiça de Richard não herdasse suas terras. O tribunal declarou que ele não deixou viúva, filhos, pai ou mãe vivos, e assim o testamento falsificado foi registrado oficialmente. Com os documentos de Richard destruídos e sua herança tendo passado para seus irmãos e as famílias deles, a história de Julia Shinn foi em parte silenciada. Isso até o final do século XX, quando uma referência passageira foi feita em uma publicação ao vice-presidente dos Estados Unidos e sua esposa escravizada.
Essas referências despertaram interesse suficiente em vários pesquisadores nos últimos anos, de modo que diversos estudos sobre sua vida e época foram publicados, incluindo uma biografia completa escrita por Amrita Chakraborty Myers. Assim, a história de Julia Sheen, a esposa escravizada do vice-presidente, foi resgatada da obscuridade. Apesar de grande parte da fazenda Blue Spring ter desaparecido, graças aos preservacionistas locais que estabilizaram o prédio de pedra da Academia Choctaw, parte do local onde ela viveu e trabalhou foi preservada. Dessa forma, a memória de Julia Sheen, antes praticamente apagada da história, continua sendo redescoberta e lembrada. Joyce Heath foi uma senhora afro-americana escravizada que aparentemente viveu até os 161 anos de idade. Em 1835, ela estava sendo exibida e plateias vinham de longe para vê-la, não apenas por causa de sua idade avançada, mas porque ela havia sido de George Washington, ama de infância de George Washington. Seus relatos sobre o pequeno Jorginho reforçavam suas afirmações, mas por trás de sua personalidade gentil e falante, havia um homem a explorando mesmo depois de sua morte. Venha comigo explorar sua história. No outono e no início do inverno de 1835, uma mulher chamada Joyce Heath era o assunto de toda a Nova Inglaterra e Nova York. Heath era a principal atração de uma exposição itinerante por Massachusetts, Connecticut e outros estados. Organizada por um certo Phineas Taylor Barnum, um homem de cerca de 20 e poucos anos, então praticamente desconhecido do público, mas que logo se tornaria reverenciado como PT. Barnum, o maior showman da Terra. O show de Barnum em 1835 foi modesto comparado aos teatros e circos que ele gerenciou depois. Nessa empreitada inicial, ele tinha apenas uma atração, uma senhora chamada Joyce Heath. Isso pode não parecer tão interessante, mas Joyce Heath era aparentemente muito idosa. Na verdade, Joyce Heath era tão velha que afirmava ter sido ama de leite de George Washington, o grande herói da Guerra Revolucionária Americana e o primeiro presidente dos Estados Unidos. Quem visitou Joyce Heath na Nova Inglaterra naquele outono e início de inverno, ou que tinham assistido à sua estreia no Nibbles Garden, na cidade de Nova York, algumas semanas antes, ficaram fascinados com suas histórias sobre o pequeno George e como ela o criou na Virgínia um século antes. Para colocar isso em perspectiva, George Washington nasceu na Virgínia na primavera de 1732, 103 anos antes de Barnum começar a exibir Heath. Considerando que amas de leite geralmente eram mulheres entre 20 e 40 anos, se as afirmações de Barnum fossem verdadeiras, então Heath teria precisado ter pelo menos mais de 120 anos de idade. Ainda assim, por algum motivo, Barnum exagerou ainda mais ao afirmar que ela nasceu em 1674 e tinha 161 anos de idade. Essa era uma afirmação um tanto bizarra, já que isso faria dela uma mulher com quase 60 anos quando atuou como ama de leite de Washington. Talvez Barnum achasse que esse número atrairia um público maior. Isso certamente fez muitos duvidarem de suas afirmações. Heath logo se tornou uma sensação, anunciado como a curiosidade mais surpreendente e interessante do mundo. Alguém que havia sido escravizado por Augustine Washington, o pai de George, e que cuidou do pai fundador durante a década de 1730 e até a década de 1740, e por um tempo, Barnum ganhou muito dinheiro e atraiu muita atenção da imprensa ao exibi-la. Mas isso durou pouco. No dia 19 de fevereiro de 1836, após apenas alguns meses de sensação na mídia, Heath morreu na cidade de Nova York. A morte de Heath levou a um evento que, de forma um tanto paradoxal, provou que Barnum estava mentindo sobre o passado dela, mas ao mesmo tempo impulsionou sua carreira como showman. Com a velha ama de leite morta, Barnum decidiu tentar capitalizar a notoriedade que ela havia adquirido ao longo do ano anterior. Assim, ele contratou um médico chamado David L. Rogers para realizar uma autópsia em seu corpo e verificar se ela realmente tinha bem mais de um século de idade. No entanto, Rogers não confirmou as alegações extravagantes de Barnum.
Em vez disso, ele afirmou que ela era uma mulher com cerca de 70 e poucos ou 80 e poucos anos, e não a centenária incomum que Barnum havia proclamado. Embora a autópsia e a atenção pública que ela atraiu pudessem ter arruinado Barnum, ele era um homem que entendia a ideia de que não existe má publicidade. Ele já havia despertado o interesse do público ao cobrar de cerca de 1.500 pessoas $0,5, uma quantia significativa na época, para assistir à autópsia em 19 de fevereiro de 1836. Mesmo depois disso, ele continuou a gerar interesse do público, espalhando histórias extravagantes. Que Rogers, na verdade, havia realizado a autópsia em uma pessoa completamente diferente e que Heath estava vivo, bem e viajando pela Europa. Os jornais populares não se cansavam disso e, como você verá, isso ajudou a lançar a carreira de Barnum. Mas a triste realidade é que Joyce Heath estava morta. A autópsia dela revelou que ela provavelmente nasceu em algum momento da década de 1750, quando Washington estava entrando na idade adulta. Então, se Joyce Heath não era quem Barnum dizia que ela era, quem ela era? A verdade é que conhecemos pouco sobre a verdadeira Joyce Heath, mas há evidências suficientes disponíveis para reunir alguns detalhes gerais sobre a vida dela. Ela aparentemente nasceu em algum momento da década de 1750. O local de nascimento dela é desconhecido, embora possamos quase certamente descartar a afirmação feita na época de que ela era originária da ilha de Madagascar, na costa da África Oriental. Em vez disso, parece mais provável que ela tenha vindo de uma família escravizada em algum dos estados do sul, sendo Virgínia, as Carolinas ou a Geórgia o local mais provável. Considerando a época em que ela nasceu, porém, não há nenhum registro que a ligue à propriedade de Washington em Mount Vernon. Registros importantes sobre ela só surgem quando já era idosa e foi escravizada no Kentucky. No início de 1835, Barnum recebeu uma dica sobre ela de um showman do Kentucky chamado R. W. Lindsay. Ele então foi visitá-la e encontrou uma mulher muito idosa, totalmente cega, com cabelos grisalhos e espessos, corpo pequeno, unhas que pareciam garras e um rosto envelhecido e enrugado. Mas o mais curioso era que Heath, que quase certamente sofria de senilidade avançada e perda de memória, era extremamente falante e gostava de entreter seus visitantes com histórias sobre cuidar de seu querido Jorginho. Quem era Jorginho ainda é motivo de debate, mas Barnum rapidamente se organizou para alugar Heath. Como era ilegal ele comprar um escravo nos Estados Livres do Norte em meados dos anos 1830, ele também elaborou uma falsa escritura de venda, supostamente datada do século XVIII, que a conectava à família Washington. Com isso, Barnum partiu para Nova York para exibir o que ele chamou de ama de leite de George Washington. Quando examinamos os eventos de 1835, levando em conta quem Joyce Heath realmente era, fica mais do que claro o quão vil foi o comportamento de Barnum ao tentar apresentá-la ao mundo como a ama de leite de George Washington com 161 anos de idade. Ele não só estava usando essa senhora idosa, vulnerável e escravizada como uma atração para ganhar dinheiro, mas também a sobrecarregava de trabalho de forma extrema. No auge de sua popularidade em 1835, Barnum exibiu essa senhora cega de 80 anos 6 dias por semana, por mais de 12 horas por dia. As pessoas podiam apertar sua mão, sentir seu pulso e tocá-la, desde que fosse apropriado, tratando-a um pouco como um animal. Isso continuou por cerca de 7 ou 8 meses, e ele ficou com todos os lucros, que acredita-se terem chegado a mais de $1.500, uma quantia considerável na época, equivalente a cerca de $50 mil hoje em dia. Barnum também estava contornando as regras de posse de escravos da época ao, entre aspas, alugar Heath de seu proprietário no Kentucky, um estado onde a escravidão ainda estava em vigor, e levá-la para os estados livres do norte, onde a escravidão era ilegal. Mas para todos os efeitos,
Ele a havia comprado e estava viajando ilegalmente por Nova York e Nova Inglaterra com uma escrava. Havia rumores de mais abusos. Por exemplo, uma história diz que Barnum embebedou Hattie e mandou arrancar os dentes que restavam nela para fazê-la parecer mais autêntica como uma mulher de 161 anos, seja lá como deveria ser a aparência de alguém com 161 anos. Não está claro se essa história é verdadeira ou não, e é possível que Hattie já estivesse sem todos os dentes quando Barnum a conheceu. Mas o simples fato de uma história dessa surgir é indicativo da maneira como Barnum de fato abusava dessa idosa, que nem sequer conseguia cuidar de si mesma. Além disso, muitos culpam Barnum pela morte de Hattie, apontando que ela ficou debilitada devido à sua rotina exaustiva, o que a levou a uma morte precoce. Por mais cruel que tenha sido a conduta de Barnum em seu tratamento de Joyce Hattie, não há dúvidas de que todo esse episódio serviu para lançar sua carreira. Pouco depois da autópsia de Hattie, ele fundou o grande teatro científico e musical de Barnum. Ele teve resultados mistos até o Pânico de 1837, um colapso financeiro que levou à estagnação econômica no final da década de 1830, quando as pessoas voltaram a ter dinheiro no início da década de 1840, vieram em grande número para o mais novo empreendimento de Barnum, o Museu Americano de Scudder, um local onde Barnum exibia todo tipo de pessoas que, na época, eram consideradas portadoras de anomalias físicas, anões, albinos, pessoas com gigantismo e outras condições. Foi o início de uma longa carreira em que o homem que ficou conhecido como o maior showman da Terra e fundou o circo Barnum e Bailey, em grande parte fez sua fortuna explorando os desafortunados, pessoas como Joyce Hattie, com quem tudo começou em meados da década de 1830. Curiosamente, a reputação de Barnum ainda é frequentemente enaltecida hoje em dia, especialmente pelo filme de 2017, O Rei do Show, que ignorou completamente os aspectos desagradáveis de sua vida, carreira e caráter. Joyce Hattie foi enterrada após a autópsia na cidade natal de Barnum, Bethel, em Connecticut. Ele afirmou que isso foi feito com respeito, mas isso ignora todas as suas ações até aquele momento. Nos anos seguintes, Barnum tornou-se um abolicionista convicto e sua exploração de Hattie passou a ser uma grande fonte de constrangimento. Ele escreveu brevemente sobre isso em suas memórias de 1869, expressando que o menos merecedor de todos os meus esforços no ramo do entretenimento foi aquele que me introduziu no negócio. Ele acrescenta que foi um esquema que de forma alguma foi de minha autoria, um que já estava há algum tempo diante do público e que contava com tantas comprovações, pela sua autenticidade, que no momento em que tomei posse disso, eu honestamente acreditava que era genuíno. Barnum minimiza bastante a turnê com Hattie e evita entrar em detalhes sobre a autópsia, referindo-se a ela simplesmente como um assunto sombrio, envolto em mistério. Hoje, porém, a memória dela deixou de ser vista apenas como uma curiosidade que Barnum usou para construir sua carreira. Em especial, o trabalho acadêmico de Harriet A. Washington em seu livro Medical Apartheid, que destacou a maneira como a experimentação médica em afro-americanos continuou sendo um fenômeno na América do século XIX, mesmo com o fim da escravidão se aproximando. E o trabalho de Benjamin Reese sobre as relações raciais na indústria do entretenimento do século XIX nos Estados Unidos destacou a maneira como Hattie foi vítima de um homem que, com muita frequência, é celebrado como o maior showman da época. Olá a todos! Hoje vamos conhecer a vida de Biddy Mason, uma mulher afro-americana nascida na escravidão que mais tarde se tornou uma das mulheres mais ricas da Califórnia. A vida incrível dela resume tanto a abolição da escravidão quanto a expansão para o oeste dos Estados Unidos no século XIX. Venha comigo explorar a história dela. Acredita-se que Biddy Mason tenha nascido em 15 de agosto de 1818 no condado de Hancock, na Geórgia, embora não possamos ter certeza desses detalhes. Ela foi chamada de Bridget ao nascer, mas ficou conhecida como Biddy em sua juventude e manteve esse nome pelo resto da vida. Biddy nasceu na escravidão, pois a Geórgia, no sul profundo dos Estados Unidos,
ainda era um estado escravagista e continuaria assim por quase 50 anos. Para piorar, na juventude, Biddy foi separada dos pais e vendida para um proprietário de uma plantação na Geórgia, Robert Smithson. Embora sua juventude e grande parte dos seus primeiros anos de vida adulta tenham sido árduos e passados na escravidão, Biddy aprendeu muitas habilidades nesse período, que lhe permitiriam prosperar nos anos seguintes. Por exemplo, na plantação de Robert Smithson, que a comprou de seu dono original na década de 1820, ela aprendeu muito sobre agricultura e manejo animal. Além disso, outros que eram escravizados lá lhe ensinaram sobre a medicina popular que havia sido trazida da África para os Estados Unidos e passada de geração em geração. Ela também aprendeu habilidades de parteira nesses anos. Em 1836, Biddy foi ou dada como presente de casamento ou vendida para Robert e Rebecca Smith, um casal jovem que tinha uma plantação a oeste, no estado do Mississippi. Ela passaria os próximos 10 anos de sua vida lá, período durante o qual teve 3 filhos, todas meninas. Ellen nasceu em 1838, Anne em 1844 e Harriet em 1847. Há especulações de que o escravizador dela, Robert Smith, tenha sido o pai dessas crianças, mas não há evidências definitivas para confirmar isso. Em 1847, alguns missionários mormons chegaram ao Mississippi para começar a converter os moradores locais à nova Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é frequentemente conhecida informalmente como Igreja Sud ou Igreja Mormon. Ela foi fundada por José Smith no oeste do estado de Nova York na década de 1820, depois que ele afirmou ter passado por uma série de revelações divinas, e a igreja cresceu consideravelmente nos anos seguintes. Enquanto isso, eles se deslocaram para o oeste em busca de uma Sião americana na fronteira dos Estados Unidos. Na década de 1840, eles já tinham postos avançados em partes de Illinois, Ohio e Missouri, mas o crescimento da igreja nessas regiões também despertou oposição, e em 1844, Smith foi morto em um motim em Illinois. Mesmo assim, seus seguidores continuaram comprometidos com a causa, e grupos mormons continuaram seguindo para o sul e para o oeste nos anos seguintes em busca de novos convertidos. E foi um desses grupos de mormons que chegou à plantação de Smith no Mississippi em 1847. Pouco tempo depois que a missão mormon chegou ao Mississippi, Robert Smith se converteu à Igreja Sud e então decidiu se mudar para Utah, já que os líderes da Igreja Mormon haviam ido para lá para estabelecer uma nova comunidade na fronteira. Ele levou sua família e seus escravos com ele, incluindo Biddy e suas 3 filhas. Lá, o sucessor de Joseph Smith como líder da igreja, Brigham Young, havia conduzido seu povo ao Vale do Lago Salgado, e eles estavam começando a estabelecer um assentamento que se tornaria o coração do mormonismo, Salt Lake City. Foi aqui que a família Smith e o comboio maior do qual faziam parte se dirigiram em 1847, atravessando o Colorado em 1848 e chegando a Utah. No trajeto, as habilidades médicas de Biddy foram essenciais e ela virou peça-chave do comboio. Quando finalmente chegaram a Utah, Smith e seu grupo se estabeleceram na cidade de Cottonwood, não muito longe de Salt Lake City. A Igreja dos Santos dos Últimos Dias não era uma denominação religiosa abolicionista. De fato, Brigham Young demonstrava claramente antipatia pelo povo afro-americano, e a escravidão era permitida em Salt Lake City e nos assentamentos ao redor. No entanto, em 1851, uma decisão foi tomada por Brigham Young, que, à primeira vista, abriu a possibilidade de Biddy conquistar sua liberdade. Em 1848, os Estados Unidos haviam adquirido uma vasta quantidade de território, que se estendia do Texas até o Oceano Pacífico, no Acordo de Paz da Guerra Mexicano-Americana. Incluía a região chamada pelos mexicanos de Alta Califórnia, que logo virou o estado americano da Califórnia. Em 1848, extensos veios de ouro foram descobertos na Califórnia, e com a notícia espalhada, dezenas de milhares de garimpeiros e aventureiros partiram para o oeste rumo à Califórnia.
A corrida do ouro de 1849 e anos seguintes acelerou muito o desenvolvimento do estado, e Brigham Young queria que a Igreja dos Santos dos Últimos Dias marcasse presença na Califórnia. Consequentemente, em 1851, ele enviou uma missão para o sudoeste até San Bernardino, na Califórnia. Ele instruiu aqueles que participaram da jornada que, quando a Califórnia foi admitida na União em 1850 como o 31º estado, isso aconteceu como um estado livre. Assim, pessoas escravizadas não poderiam ser possuídas no estado, e qualquer um que trouxesse seus escravos de Utah para a Califórnia estaria efetivamente concedendo-lhes a liberdade. Assim, quando Robert Smith decidiu juntar-se à missão para a Califórnia com sua família e escravos, parecia que Bede em breve conquistaria sua liberdade, mas Smith tinha outros planos. Robert Smith não libertou seus escravos ao chegar na Califórnia, e muitos indivíduos escravizados como Bede estavam completamente alheios ao fato de que tinham direito à liberdade ao entrar no estado. Além disso, no início da década de 1850, as autoridades californianas geralmente relutavam em processar os proprietários de escravos que entravam no estado com escravos e não os libertavam. Assim, Bede e suas filhas permaneceram escravizadas por vários anos após chegarem à Califórnia. Em 1855, uma das filhas de Bede, Ellen, começou a se relacionar com um homem negro livre chamado Charles Owens. Foi com Owens que Bede soube que a lei da Califórnia havia proibido a escravidão e que ela tinha o direito de recorrer legalmente contra a condição contínua dela e de sua filha como escravas de Robert Smith. Owens a auxiliou a protocolar uma petição no Tribunal do Condado de Los Angeles. Bede não teria permissão para falar em sua própria defesa, mas como seu escravizador Robert Smith não compareceu, foi tomada a decisão de conceder a liberdade a Bede e suas 3 filhas, de acordo com a lei da Califórnia. Assim, o caso foi encerrado em janeiro de 1856, quando Bede tinha cerca de 38 anos de idade. Nesse momento, Bede decidiu adotar o sobrenome Mason. Esse era o nome do meio de Amasa Lyman, um mormon de San Bernardino, para quem Bede trabalhou por algum tempo e a quem ela devia respeitar. Ao conquistar a liberdade para ela e sua filha em 1856, Bede e suas filhas foram morar com a família Owens, que havia ajudado a recorrer do seu caso na justiça, e sua filha Ellen logo se casou com Charles Owens. Bede conseguiu trabalho como enfermeira, colocando em prática as habilidades médicas que havia adquirido enquanto crescia na Geórgia. Ela logo prosperou nessa profissão, já que a Califórnia foi devastada por um surto de varíola no final da década de 1850 e no início da década de 1860, enquanto suas habilidades como parteira eram constantemente requisitadas. Mason levou uma vida frugal e poupou dinheiro nesse período. Em 1866, ela já havia economizado dinheiro suficiente para comprar uma casa própria na Spring Street, em Los Angeles, por $250. Esse era um preço baixo, já que a Spring Street ficava na periferia de Los Angeles na época, mas, à medida que a cidade se expandiu rapidamente, tornou-se uma localização mais central. Ao comprá-la, Bede tornou-se uma das primeiras mulheres negras a ter um imóvel na Califórnia, e logo adquiriu outros. A mesma frugalidade que ela demonstrou em seus primeiros anos de liberdade continuou durante a década de 1870. Bede passou a investir o dinheiro economizado em imóveis baratos nos arredores da cidade, vendendo-os anos depois com bom lucro, conforme os valores das propriedades aumentavam em Los Angeles. No início da década de 1880, ela já havia acumulado uma riqueza considerável e usou isso para começar a erguer prédios comerciais na cidade, que depois alugava como escritórios. Como resultado desse aguçado senso de negócios e de sua habilidade no setor imobiliário da Califórnia, no final da década de 1880, Bede Madison, a mulher que nasceu escravizada na Geórgia 70 anos antes, já havia acumulado uma fortuna estimada em cerca de $300 mil, o equivalente a aproximadamente $10 milhões nos dias de hoje. As atividades de Bede iam além dos interesses comerciais. Em 1872,
ela e seu genro Charles Owens também cofundaram a filial de Los Angeles da primeira Igreja Metodista Episcopal Africana, a primeira igreja afro-americana de Los Angeles. As reuniões para planejar e organizar o estabelecimento da igreja ocorreram na casa de Mason, na Spring Street. O terreno onde a igreja foi construída também foi doado diretamente por ela. Mason também é amplamente reconhecida hoje por sua filantropia e atividades de caridade. Por exemplo, ela é reconhecida por ter desempenhado um papel significativo na criação da primeira escola primária da cidade para crianças afro-americanas. Ela também fez doações consideráveis para instituições de caridade locais e causas sociais assim que sua própria fortuna lhe permitiu fazer isso. Algumas dessas atividades impressionam bastante. Mason, por exemplo, visitava com frequência os detentos em sua região para avaliar como poderia ajudá-los juridicamente. Na década de 1880, quando enchentes severas atingiram Los Angeles e milhares de pessoas ficaram desamparadas, Mason abriu contas em seu nome em vários mercados e, por meio delas, pagou as compras das vítimas das enchentes por muitas semanas depois disso. Finalmente, em seus últimos anos, ela transformou sua casa, na prática, em uma mistura de orfanato e abrigo para desamparados. As pessoas vinham aqui todos os dias em busca de alívio para sua pobreza, e quando Biddy já não conseguia mais recebê-las no portão, devido à sua saúde debilitada, seu neto as trazia para dentro de casa para encontrá-la. Não é surpresa que por tudo isso Biddy tenha se tornado conhecida na comunidade afro-americana de Los Angeles como Vovó Mason. Mason faleceu no dia 15 de janeiro de 1891, aos 73 anos de idade em Los Angeles. Embora ela tenha se tornado uma figura estimada em sua comunidade, tanto por sua filantropia quanto por sua atividade religiosa, ainda assim foi enterrada em uma sepultura sem identificação no cemitério Evergreen, localizado no bairro de Boyle Heights da cidade. Somente quase 100 anos depois é que sua contribuição para a história da Califórnia foi reconhecida. Quando uma grande lápide foi colocada sobre sua sepultura em 1988, um ano depois, o Museu Afro-Americano da Califórnia realizou uma exposição em homenagem à sua vida e declarou o dia 16 de novembro de 1989 como o dia de Biddy Mason. Hoje, o Parque Memorial Biddy Mason, em Los Angeles, leva seu nome em homenagem a ela. Assim, um século após sua época, a notável história de Mason foi trazida ao conhecimento de um público mais amplo. No começo de 1855, a foto de uma menina de 7 anos aparentemente branca virou sensação na América. O nome dela era Mary Mildred Williams, recém-liberta da escravidão na Virgínia. O homem por trás dessa imagem era o senador Charles Sumner, que esperava provocar indignação em todo o país e impulsionar o movimento abolicionista. Quem era essa garota e como acabou escravizada no sul dos Estados Unidos? A garota da foto divulgada por Charles Sumner nos Estados Unidos em meados dos anos 1850 era Mary Mildred Botts, posteriormente conhecida como Mary Mildred Williams. A história dela é peculiar e enfatiza a natureza estranha das relações raciais e da política da escravidão às vésperas da Guerra Civil Americana. Ela nasceu na escravidão perto da vila de Washington, no condado de William, no estado da Virgínia. O estado exato não está claro, mas sabemos que ela nasceu em 1847. Acredita-se que o pai de Mary era Seth Botts. Era um homem escravizado de linhagem familiar complexa. Não se sabe ao certo quem era o pai dele, mas parece provável que fosse um membro da família Botts, a mesma família que o havia escravizado. Muitos membros da família Botts eram políticos proeminentes na Virgínia do século XIX. John Botts, por exemplo, foi membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos entre 1846 e 1850. Mas, como você verá, há um debate sobre se Seth Botts era realmente o pai biológico de Mary. A mãe de Mary era Elizabeth Nelson. Ela era filha de seu escravizador e nasceu em Powers Run, na Virgínia, em 1822. O pai dela era Thomas Nelson, então Elizabeth cresceu sendo escravizada pelo próprio pai. Quando ela estava no início dos seus 20 anos,
Conheceu Seth e logo eles se casaram. Eles tiveram o primeiro filho, um menino chamado Oscar, em 1845. Mary chegou 2 anos depois, e a segunda filha, Adelaide, nasceu em 1849. Mas havia algo em comum nas filhas de Seth e Elizabeth, algo que mais tarde cativaria a nação. Enquanto seus pais eram ambos escravizados, Mary e Adelaide pareciam completamente brancas. Sussurros aumentaram, rumores se espalharam e perguntas surgiram. Essas eram realmente as filhas de Seth? Ou havia uma história oculta por trás da pele pálida delas e talvez outro pai misterioso? Você pensaria que Seth Botts provavelmente ficou desconfiado bem cedo de que Mary e Adelaide não eram suas filhas biológicas, dado o tom de pele claro delas. No sul dos Estados Unidos, antes da Guerra Civil, era tragicamente comum que os donos de escravos abusassem das mulheres escravizadas, frequentemente gerando filhos que pouco se pareciam com seus pais legais. Mulheres escravizadas também podiam ser emprestadas para outra casa de vez em quando e, claro, sua posse podia mudar de dono. Foi exatamente o que aconteceu com Elizabeth em 1846, um ano antes do nascimento de Mary. O pai de Elizabeth, Thomas Nelson, morreu no final de 1845, e ela, junto com sua mãe e irmãs, passou para a posse do cunhado de seu pai, J.C. Weeden. Desde o início de 1846, ele começou a assumir os escravizados de seu parente falecido. Nesse período nasceram Mary e Adelaide, ambas com pele tão clara que poderiam passar por brancas. Dado o momento e a aparência delas, muitos presumiram que Weeden era o pai, mas a verdade era ainda mais complexa. Seth Botts pode realmente ter ficado confuso sobre ser ou não o pai de Mary e Adelaide, e isso é compreensível. Ele continuou vendo Elizabeth após ela sair da fazenda Nelson, e essas visitas podem ter coincidido com a concepção de Mary e Adelaide. Nas relações de sangue na escravidão, tais incertezas não eram incomuns. Além disso, a mãe de Mary, Elizabeth Nelson, também tinha a pele muito clara. Nas classificações raciais da época, ela provavelmente teria sido chamada de quarteirona ou oitavona, termos usados no cálculo racial pseudocientífico daquela era. Para rotular alguém como um quarto ou um oitavo negro, respectivamente, e predominantemente branco. O pai dela, Thomas Nelson, era branco, enquanto a mãe dela era mestiça. Voltando ainda mais, a ancestralidade de Elizabeth incluía uma proporção significativa de linhagem colonial branca, que superava sua herança africana aos olhos da sociedade do século XIX. Além disso, Seth Botts também era um escravo mestiço, filho ilegítimo de um homem branco livre. Dada sua própria ancestralidade complexa, torna-se mais compreensível porque Mary e Adelaide pareciam quase totalmente brancas e porque Seth não podia ter certeza se era ou não o pai biológico delas. Assim, escravidão e identidade racial se entrelaçaram de forma perturbadora no sul dos Estados Unidos, resultado de gerações de exploração e de profundos desequilíbrios de poder entre escravizadores e escravizados. Mary Mildred Botts nunca teria chamado a atenção do público se não fosse pelo clima racial e politicamente carregado dos Estados Unidos na época em que ela nasceu. A escravidão já era praticada no que viria a se tornar os Estados Unidos em 1619. Ela se expandiu ao longo do século e meio seguinte e, quando a Declaração de Independência foi emitida em 1776, havia várias centenas de milhares de escravos no país que estava surgindo. Mesmo assim, já naquela época, havia um debate crescente sobre a moralidade da escravidão. Alguns estados da Nova Inglaterra passaram a restringir ou proibir a escravidão já na década de 1780. No entanto, nos estados do Sul, como Virgínia, Carolinas e Geórgia, a economia dependia totalmente do cultivo de culturas como tabaco e algodão, que eram colhidas por trabalho escravo nos campos. Por causa disso, havia uma forte oposição à abolição da escravidão aqui. A questão da escravidão se arrastou por décadas. Por muitos anos antes do nascimento de Mary, a maioria dos estados do norte já havia abolido a escravidão, mas aceitava conviver em harmonia com os do sul, onde ela ainda existia.
Esse equilíbrio instável permitia que cada região seguisse seu caminho. Porém, a expansão para o oeste dos Estados Unidos e a entrada de novos territórios e estados nas décadas de 1840 e 1850 reacenderam conflitos ferozes sobre se a escravidão seria permitida nessas novas terras, trazendo o debate sobre a escravidão de volta ao centro das atenções nacionais com intensidade renovada. Em 1854, o Partido Republicano surgiu como uma nova força poderosa, declarando ousadamente a abolição da escravidão como uma missão central. Entre seus membros fundadores estava o senador por Massachusetts, Charles Sumner, um defensor incansável da liberdade. Foi logo após essa mudança política sísmica que Mary Mildred Williams foi lançada sob os holofotes nacionais, com sua história prestes a desencadear uma tempestade que abalaria as próprias bases de uma nação dividida. Mary Mildred Botts viveu só 7 anos acorrentada pela escravidão, mas as marcas foram muito mais profundas que as correntes. O lugar confuso e precário que ela, seus irmãos e sua mãe ocupavam na casa da família Weeden era cheio de tensão e complicado. Weeden estava decidido a vender muitos dos escravizados que herdara de Nelson, mas também estava sendo impedido de fazer isso nos tribunais devido a uma questão complicada, uma questão sobre a posse legal de Elizabeth e sua descendência. Isso envolvia sua linhagem familiar extremamente complicada. Assim, Elizabeth e seus filhos permaneceram em um limbo legal por anos na plantação de Weeden. Em 1850, determinado a tomar as rédeas do próprio destino, Seth Botts embarcou em uma jornada ousada e perigosa. Com a ajuda de Henry Williams, um escravizado liberto e aliado de confiança, ele falsificou documentos de liberdade que mudariam tudo. Arriscando tudo, Seth fugiu da Virgínia, percorrendo a perigosa ferrovia subterrânea, a linha secreta de vida para inúmeros escravizados fugitivos em busca de liberdade no norte. Ao chegar em Boston, ele se dedicou incansavelmente ao trabalho, movido por um objetivo poderoso: comprar a liberdade de sua esposa e filhos. Com muita determinação e o apoio crucial de aliados abolicionistas, ele conseguiu juntar dinheiro suficiente no início de 1855 para garantir a libertação deles. A família adotou o sobrenome Williams, o mesmo dos documentos falsificados que facilitaram sua fuga. Em uma transformação impressionante, a pequena Mary Mildred Botts não era mais uma escrava na Virgínia. Ela era Mary Mildred Williams, uma menina livre em Boston, agora pronta para desafiar uma nação. É aqui que Charles Sumner entra na equação. Quando Mary, sua mãe e outros irmãos conquistaram a liberdade no início de 1855, Seth já havia estabelecido conexões com o movimento abolicionista nos Estados Livres do Norte. Uma dessas conexões era Sumner, recém-saído de ajudar a fundar o Partido Republicano. Ele tinha ouvido falar sobre a complicada herança familiar de Mary e Adelaide e o fato de que, para qualquer um que as visse, elas eram brancas. Reconhecendo o poder da imagem na disputa por corações e mentes, o senador Charles Sumner providenciou uma fotografia daguerreótipo de Mary, provavelmente por ser a irmã mais velha. A imagem resultante logo foi publicada no Boston Telegraph e no New York Daily Times, acompanhada de editoriais que surpreenderam os leitores. Como uma garota que parecia tão indiscutivelmente branca poderia ter sido escravizada? A fotografia tornou-se uma prova incontestável da podridão moral no coração da escravidão, expondo para todos verem a lógica racial distorcida e os abusos do Sul. A reação foi eletrizante. Os artigos causaram uma sensação nacional e a imagem de Mary se espalhou como fogo, tornando-a o primeiro verdadeiro símbolo dos Estados Unidos, pouco mais de uma década após o surgimento da fotografia. Percebendo o momento, Sumner a levou em uma turnê de palestras pelo Norte, usando sua história como uma arma. Em discurso após discurso, ele destacou como a escravidão não apenas desumanizou milhões, mas também borraram as fronteiras da própria raça, em grande parte por gerações de exploração sexual. Mary Mildred Williams se tornou uma acusação viva contra o Sul desde então. O rosto dela não mostrava só a história de uma garota. Refletia a hipocrisia crescente que estava empurrando a nação cada vez mais perto da guerra civil.
Mary Mildred Williams era tão jovem na época que provavelmente não tinha consciência da imensa importância de sua história para a política do país. Após a turnê com Sumner, a controvérsia do caso diminuiu e ela voltou a Boston para viver com os irmãos, agora livres para serem uma família com sua própria liberdade. Mesmo assim, o período de Mary como garota propaganda teve grande impacto, culminando em 22 de maio de 1856. Naquele dia, Sumner foi atacado no plenário do Senado dos Estados Unidos por um defensor extremo da escravidão nos Estados do Sul e membro da Câmara dos Representantes, Preston Brooks. Chocantemente, Brooks quase espancou Sumner até a morte. Ele ficou com uma grave lesão na coluna, da qual só conseguiu se recuperar ao se submeter a uma forma experimental de cirurgia na Europa em 1858. O ataque brutal de 1856 de Brooks contra Sumner é amplamente considerado um marco no colapso das relações entre Norte e Sul, um símbolo violento do aumento da divisão que levaria ao início da Guerra Civil Americana em 1861. Essa guerra terminaria 4 anos depois, com o presidente Abraham Lincoln emitindo a Proclamação de Emancipação e, por fim, a ratificação da 13ª Emenda, que aboliu a escravidão nos Estados Unidos. Com o fim formal da escravidão, começou o longo e doloroso desmantelamento do sistema de exploração que havia moldado a ancestralidade complexa e trágica de Maria Williams. Mas a história dela não termina aí. Depois de alcançar fama nacional em meados da década de 1850, como a jovem cuja imagem marcante chocou o país, Maria Mildred Williams desapareceu silenciosamente dos olhos do público. No entanto, ela viveu uma vida longa, embora um pouco fora do comum para a época. Ela permaneceu em Boston, Massachusetts, após o fim da Guerra Civil. Ela e sua família foram acompanhadas por muitos ex-escravizados que migraram do sul para as cidades industriais do norte, enquanto a economia dos Estados Unidos mudava no fim do século XIX. Na casa deles em Boston, a família Williams morava com alguns desses outros migrantes do sul. Josephine e Joseph Jackson eram um casal ex-escravizado da Louisiana. Henry Clay era um ex-escravizado de 19 anos da Carolina do Norte e havia vários outros. Assim, a casa dos Williams em Massachusetts tornou-se um refúgio para muitos ex-escravizados dos estados do sul se reerguerem no norte antes de chegarem a Boston nas décadas de 1870 e 1880. Com o tempo, a família começou a se dispersar, cada membro seguindo sua própria vida e jornada. Mary e Elizabeth foram morar em uma casa em Hyde Park, em Boston, um bairro predominantemente branco. Enquanto morava lá, Mary conseguiu um emprego respeitável em 1882, trabalhando como escriturária no cartório de registro de imóveis. O salário anual era de $780, uma quantia razoável para a época, equivalente a cerca de $25 mil hoje. Ela se mudou para um apartamento na rua Tremont em 1888 para ficar mais perto do trabalho. Mary aparentemente gostava do cargo e permaneceu lá até se aposentar em algum momento nos primeiros anos do século XX. Mary nunca se casou e não teve filhos. Ela também sobreviveu aos outros membros de sua família por muitos anos. Ela foi a única que ainda estava viva quando o século XX começou. Como um ponto interessante de identidade racial na América pós-Guerra Civil, ela escolheu se identificar como branca em sua vida adulta e está registrada assim em documentos oficiais do censo e similares. Um desses registros, o Censo Federal dos Estados Unidos de 1900, também indica que ela vivia com uma parceira chamada Mary Maynard, que tinha 45 anos na época. Nessa época, ela morava no distrito de Beacon Hill, em Boston, que era conhecido por ter uma abordagem mais relaxada em relação a relacionamentos gays e lésbicos, desde que não fossem expressos abertamente. Mary Maynard provavelmente era parceira de Mary Mildred Williams, uma situação que explicaria sua decisão de não se casar e não ter filhos. Mary Mildred Williams viveu até 1921, falecendo em Boston por volta dos 75 anos. Foi um fim tranquilo e despercebido para uma vida que um dia capturou o olhar de toda uma nação, uma ex-ícone infantil do abolicionismo,
desaparecendo na obscuridade enquanto a história seguia em frente sem ela. Obrigado por assistirem ao vídeo de compilação sobre a escravidão americana. Espero que tenham achado interessante. Me digam o que você achou do vídeo aí embaixo nos comentários e, se tiver alguma sugestão, também me avise nos comentários. Me avise se quiser mais temas sobre história dos afro-americanos, escravidão ou assuntos relacionados. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é só isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Lives. Obrigado.